Bom dia, galera. Aqui é o Zezé Lima, do meu Pé de Laranja Lima, aquele livro de literatura que você leu e se emocionou com as minhas histórias, ok? Tá tão difícil pra você também, né? Um coração vazio, mas sempre de pé, buscando alguma direção. Quantas vezes você me escreveu e não mandou? Pegou o telefone e não ligou. Partiu o seu próprio coração, mas tem uma má notícia pra te dar. Isso não vai passar tão cedo. Não adianta esperar, às vezes ficamos bem, mas depois do desespero eu tento esconder. Mas vi que pensei em você o dia inteiro. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar, só pra te fazer lembrar de mim. Tá tão difícil pra você também, né? Um coração vazio, mas sempre de pé, buscando alguma direção. Quantas vezes você me escreveu e não mandou? Pegou o telefone e não ligou. Partiu seu próprio coração, mas eu tenho uma má notícia pra te dar. Isso não vai passar tão cedo. Não adianta esperar, às vezes ficamos bem, mas depois do desespero eu tento esconder. Mas vi que pensei em você o dia inteiro. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar, só pra te fazer lembrar. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar, só pra te fazer lembrar de mim, só pra te fazer lembrar de mim. Mas sempre haverá uma data, palavra, um olhar, um filme, uma música pra te fazer lembrar. Um perfume, um abraço, um sorriso só pra atrapalhar, só pra te fazer lembrar de mim, só pra te fazer lembrar de mim, só pra te fazer lembrar de mim. Boa tarde, galera. Vocês aí que estão assistindo a minha programação ao vivo do Sinal da Paz, Solidariedade da empresa Braiagli Telecomunicação. Bem, gente, eu tô com algumas histórias para contar um pouquinho do meu livro, né? Que vocês leram aí, o livro O Meu Pé de Laranja Lima, né? Escrito por José Mauro de Vasconcelos, né? Que pode ser meu pai e meu grande amigo, né? Que ele que era o meu amiguinho, que eu contava os segredos, que virou esse livro aqui, onde teve a participação de toda a família e virou esse livro aqui maravilhoso que vocês leram. Eu fico feliz, né, de poder saber que meu livro, que assim, a minha história está sendo publicada pelo país inteiro, né, e também, né, está aí sendo, virou teatro, filme, novela, radionovela, foi traduzido em várias línguas, rodou vários países, e está aí, ó, sendo publicado, vendido com uma nova versão, totalmente indiferente em questão da verdadeira história, que foi escrita como foi feito por José Mauro de Vasconcelos e readaptada em novela por Ivani Ribeiro.
Ivani Ribeiro era uma escritora, uma grande professora e minha melhor amiga. Era ela que me aconselhava e me ensinava o que eu deveria viver e aprender no mundo de hoje. Ela sempre falava para mim, quando você for procurar conselho, procure sempre conselhos de pessoas mais velhas, porque são pessoas como essas que vão te orientar e te ajudar naquilo que realmente você precisa aprender. E eu segui esse conselho da Ivani Ribeiro e estou aqui até hoje. Eu nunca tive apoio de família, parente, e hoje vivo sofro por alienação parental, né? Tem problemas que acarreta na minha família devido a esse passado e acaba afetando para minha vida, que acabo sofrendo em questão do que eu vivo, né, hoje, porque aquela mesma criança que você leu no livro, viu no filme, vê aí na novela, que de vez em quando eu posto para vocês, ainda continua do mesmo jeito, só que hoje no corpo mais velho. Bem, galera, eu vou estar aqui compartilhando no Face do Zezé, né, para que a gente possa dar continuidade aqui no programa ao vivo, para que as outras pessoas lá possam estar assistindo juntamente conosco aqui no Face do Kikito, que eu sempre faço mais no Face do Zezé, porque lá dá bastante visualização, lá tem muitos atores, atrizes, pessoas, né, que acreditam no trabalho aqui também, graças a Deus, mas lá assim tem um público-alvo bem maior. Então, toda vez quando eu faço muito lá no Zezé Lima, que é o outro Face que eu tenho. Mas hoje eu estou aqui fazendo ao vivo aqui no meu Face do Kikito Lima. Kikito Lima, Kikito, é um apelido que eu ganhei na Cidade de Deus, dos meus padrinhos, que alguns já não fazem mais presente, não estão mais vivos, só lá está agora a filha da minha amiga que mora lá, e o meu padrinho que hoje está com Alzheimer, né? Ele mantém o esquecimento. A única pessoa que ele não me esquece, se esquece, é de mim, né? Que ele tem um carinho muito grande à minha pessoa e tem eu como se fosse filho dele, né? Que praticamente eles também ficaram um tempo comigo, me criando e me educando e me ajudando em questão do que eu vivia, em questão dos maus tratos que eu sofria na mão da Jandira, que no caso é minha mãe Georgette. Deixa eu colocar aqui o Face do Zezé. Começando a ficar quente, né? Tá ficando calor aqui, né? Eu também trabalho de casaco, né? Esquenta mais ainda. Eu estarei compartilhando lá, juntamente com todo o pessoal lá, para poder estar assistindo. Espero que o pessoal goste, né? Vou estar aí juntamente com vocês para poder estar divulgando esse trabalho. Nossa, tá calor, né? Tô aqui compartilhando ainda aqui, tô abrindo aqui, tá um pouco lento, né? A nossa internet. Mas daqui a pouco eu já tô aí. Abrindo aí. Nossa, que demora pra compartilhar. Meu Deus do céu. Então, estamos aí. Acabei de compartilhar o Face do Zezé, no Zezé Lima, tá? Para que as pessoas lá possam estar assistindo junto conosco, para a gente poder dar início ao programa ao vivo hoje, né? Eu queria até cantar uma música da Mohan, não sou cantor, mas amo cantar. E eu vou estar colocando aí a música da Mohana. Nossa, eu me espelho muito nesse videoclipe dela, que parece que é eu que estou falando, né, ali naquele momento, né. Eu vou estar falando coisas legais que vocês vão estar assistindo aí. Deixa eu só ver aqui vou estar com o melhor amigo aqui para as pessoas que acabaram de entrar no Zezé. A todos vocês, peraí, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Vinícius, sou representado no livro de literatura, escrito por José Mauro de Vasconcelos. Foi feito o filme, foi feito a telenovela pela Ivani Ribeiro, feita a readaptação juntamente com a Rádio Tupi, que exibia
né, a radionovela para que as pessoas pudessem assistir, porque naquela época ainda estava se existindo, ainda estava chegando as televisões na nossa época, né? Quase não tínhamos televisão. E quando chegou, era em preto e branco, né? Aquelas televisões bem antigas. Eu tenho até alguns modelos, tem um modelo aqui mais colorida, né? E era muito legal. Eu lembro que a gente pegava aqueles papéis, né? Aqueles plásticos, holofotes, esqueci o nome daquele plástico, que é vermelho, verde, eu colocava no meio da televisão, né? Para poder ver colorido, que era assim que a gente fazia. E como você vê no filme readaptado novo, agora que fizeram, era daquela forma que você vê. Eu só não gostei da readaptação do filme, foi muito parecido a história, sim, né, semelhante com a da antiga, mas eu não gostei em questão deles botarem o São Paulo, que no caso é o Benedito Ribeiro, que tem algum vínculo com a Ivani Ribeiro, como se ele estivesse arrancando dinheiro de mim para poder comprar cachaça e bebida. Meu pai, ele bebia muito mesmo naquela época, ele era muito cachaceiro, mas sempre teve uma integridade, sempre foi honesto, sempre foi uma pessoa de um grande caráter. Se você chegar lá nos Teixeira e perguntar seu Bené, todo mundo conhece. Ele era mulherengo, né? Tinha muitas mulheres. Se duvidar, tem até mais filhos espalhados por aí, né? Eu tenho duas irmãs que moram na Cidade de Deus com a sua segunda esposa, que é a Kátia, que hoje não está mais viva, morreu, faleceu, ela teve um problema de câncer e acabou vindo falecer. Mas deixou duas filhas, a Tainara e a Carol, que são filhas do Benedito, que também são rejeitadas pela minha família, né, por causa desse livro, porque esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, ele ainda tem mais coisas para revelar que não foi colocado no livro. Então, assim, vocês só leram aquilo que vocês puderam ver ali no filme, na novela, mas o livro ainda tem muito mais coisas. E eu estou reescrevendo novamente esse livro, tá? Mas trazendo uma nova percussão em questão do que esse livro já mostrou para vocês, porque algumas coisas ali não todos ali foi bem escrito, foi colocado, bem colocado, mas essa versão nova agora eu já fiquei triste porque realmente meu pai não fazia isso. Meu pai era uma excelente pessoa. Sim, no livro diz que seu Paulo me batia muito. Meu pai, o seu Paulo, que era o Benedito Ribeiro, ele não me batia, tá? Ele corrigia todos os filhos iguais, todos os filhos apanhavam, Lili apanhava, Godoy também se aprontasse, apanhava, é, Totoca apanhava. Eu, quando meu pai me prendia dentro do quarto para me bater quando eu aprontava, ele pegava o cinto, né, dobrava o cinto e batia na cabeceira da cama, de uma cama de madeira, né, aonde fazia aqueles barulhos. Eu gritava como se estivesse chorando, né, chorando. E ele pegava um colírio, que naquela época era um colírio azul, né, que tinha um olho branco no meio, e pingava nos meus olhos e mandava eu sair como se, e chorando, porque se eu não chorasse, aí eu apanhava mesmo. Então eu tinha que interpretar aquela surra que eu levava, que na verdade eu não apanhava. Então eu guardava esse segredo, porque se eu falasse, eu acabava apanhando mesmo. Então eu ficava quieto na minha. Então as pessoas achavam, a minha família, que ele me batia. Quem me batia mesmo era a Jandira, que no caso é minha mãe Georgette Costa da Silva. E ela batia violentamente. Você vê aí no livro as duas surras marcantes, né, que José Mauro de Vasconcelos escreve. Eu tenho as cicatrizes dessa surra. Tem uma parte no filme que você vê onde a Jandira pega a cabeça do Zezé e taca na parede. E aquela parede que ela atacava era uma parede de concreto, não era embolsada, era só concreto. Então, conforme ela batia, criava-se ferida, machucava, arrancava sangue. E eu tinha uma amiga que é a prima do Raul, que no caso é o Milton Cândido, que é espelhado no Raul aí na novela, que em breve você vai estar assistindo aí ele chegando aí de Fusca para visitar o tio. E essa prima do Raul, quando via essas ações, porque o Raul ele ia trabalhar, eu chamava o Raul de pai, né, porque ele era uma pessoa muito é uma pessoa muito especial para mim, sempre foi. E o que acontece? Deixa eu botar aqui, eu estou botando com melhores amigos aqui as pessoas novas que estão entrando, para que elas possam ver os nossos trabalhos, nossos vídeos. Então, assim, a Marília, o nome dela é Marília, ela está aqui no meu Face, né? É prima do Raul, minha melhor amiga, tenho como se fosse mãe. Já morei com ela um tempo, porque naquela época, devido aos maus tratos, minha mãe me jogava na rua, né? Porque não queria ficar comigo, e acabava quem me acolhia para mim não ter que ficar na rua era a Marília e a tia e a mãe dela.
que me acolhia na sua casa e cuidava de mim como se fosse filhos delas. E me tratava como todo, ela me tratava sempre me tratou bem, como tratava os seus filhos. E essa tia, minha tia Hermínia, se eu não me engano dela é o nome de tia Hermínia, que é a mãe da Marília, ela conversava muito comigo sobre o meu passado e sobre as coisas que minha mãe fazia. E ela uma vez falou para mim que uma vez, devido à surra que ela me deu, era bem bebezinho, era criança, quando ela brigava muito com o Raul, eles dois discutiam muito, como você vê aí na novela. Então, quando às vezes ela discutia, ela, ela descontava a sua raiva em mim, né, que era uma criança, era um bebê de colo. E um dia ela vendo, né, eu com o corpo todo marcado, ainda bebê de colo, ela pegou, parou a minha mãe e falou: Olha, você maltrata tanto essa criança, você bate tanto nessa criança, que se Deus é justo, você nunca mais vai ter filhos, homem. Você nunca mais vai ter filhos, homem. E assim se cumpriu a palavra da minha tia Hermínia. Hoje ela não está viva, ela já faleceu. Né? Eu estive acompanhando o tratamento de saúde dela, né? Diabetes, aquelas coisas todas. Eu cuidei da perninha dela. Né? Então, assim, morei ali com ela, era uma pessoa maravilhosa. Eu sempre tive os idosos, as pessoas de idade naquela época, como pais e mães, né? E minha mãe nunca mais teve filhos, homens. O único filho homem que ela teve sou eu. Ela teve dois gêmeos, né? Um gêmeos que faleceu, que era Rafael e Rafaela, segundo ela me falava, eu não cheguei a conhecer. E teve um Miltinho, que é enterrado no mesmo túmulo que o Raul, que no caso é o Milton Cândido. E faleceram praticamente no mesmo ano. E eles estão enterrados ali no Edson Passo, no cemitério que tem ali. E quem cuidou do enterro, tirar os ossos, aquelas todas, foi minha tia Heloísa, tia Helena, a mãe da Cristiane, que eu esqueci o nome dela sempre, né? Eu sempre chamo ela de tia, então não grava, tia. Aqui tem o nome dela. A tia Luísa, dona Luísa. Esse aqui, olha, é o Raul. Tá vendo o Raul? Aquele que casa com a Jandira. Eu tenho uma foto aí que de vez em quando eu posto. Isso aqui é o casamento dele com Jandira, tá? E então, o que que acontece? Ele faleceu, não lembra aquele acidente que teve, que vocês li aí no livro, do acidente da locomotiva entre o carro do português? Se você reparar no filme, todos os filmes, tanto no filme quanto na novela, sempre aparece um Fusca vermelho, né? E se você vê na cena da novela, toda vez que acontece alguma coisa comigo, em questão do acidente do português, aquelas todas, o Raul sempre está presente, sempre mostra o carro do português e o carro do Raul. Então, na verdade, o português era espelhado no Raul. Por que que era espelhado no Raul? Porque naquela época, eu era muito criança, então, assim, a, a tia Luísa, que é a mãe da Cristiane, lá de Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, na Rua André, porque o acidente foi no Alto da Posse, perto do Hospital do Alto da Posse. E, na verdade, não foi locomotiva, foi um ônibus. Eu só fui saber que era um ônibus porque essa minha amiga, que é a Cristiane, que é filha da tia Luísa, comentou para mim sobre o acidente, porque até aí eu não sabia, até aí eu achava que era uma locomotiva ou um trem. E porque eu morava próximo à estação de trem, além de morar em Nova Iguaçu, que é fazer aquelas caminhadas de trem, né, para poder chegar em Nova Iguaçu, cheguei a ficar um tempo em Deodoro, onde tinha uma estação de trem, que eu adorava brincar nos trilhos de trem, ver os trens passar, interagia com os moradores daquele local ali, brincava com todo mundo, inclusive no filme, na novela mostra uma menina que se chamava Rosa, que aparece, mas ela não aparece muito na novela, só aparece meio ali, prestando atenção em mim. Eu prestava atenção, foi a primeira menina que eu comecei a namorar e beijar na boca, porque foi ela que me ensinou a beijar, né? E o que acontece? Então, devido a isso tudo, em questão da formação desse livro, a família ela não queria revelar a verdade porque existe algo mais obscuro atrás desse livro. Existe um pacto, né, entre os autores desse livro para poder não ter que ser revelado. Você vê que esse livro não é muito falado na mídia. José Mauro de Vasconcelos, além dele ser escritor e médico, ele também atuava como ator, né? Ele tem vários filmes, inclusive eu tenho um trecho de um filme que de vez em quando eu compartilhei para você, onde apresenta-se José Mauro de Vasconcelos ali nesse capítulo. Então são vários, nem filmes de José Mauro de Vasconcelos você vê na mídia, você não vê passando na televisão. Então ele ficou esquecido, né? Só ganhou o nome.
E eu achava a minha vida tudo muito confuso, porque eu não sabia da origem desse livro. Nem sabia do filme, muito menos da novela. E porque eu sempre fui uma pessoa que vivi na rua, eu não tive apoio familiar, eu não tive carinho de mãe, eu não tive pai presente, porque todos os pais, porque além de eu ser registrado no nome do Raul, que é o português, né, que Jandira na época falou que pegou os documentos do Milton e correu para o cartório para poder registrar, sem ele saber, né, se ela me falava. Eu não via, eu não entendia por que isso, entendeu? E logo depois, eu sempre, como eu fui rejeitado pela minha família, não fui criado por mãe, a única pessoa que me deu amor e carinho foi a dona Abigail, que no caso é a dona Estefânia, que é analfabeta, e ela que me ensinou a perdoar, ela me ensinou a amar, ela me ensinou a compreender, ela me ensinou a entender a vida, porque além de ser uma pessoa simples, honesta, verdadeira, sincera nos seus atos, que é uma pessoa que tem um bom nome aonde eu morei, na Estrada dos Teixeiras, Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. Além dela, o seu Benedito, que no caso eu chamava de pai, porque ele que me criava como filho, e, e ele sempre me ensinou a ver um mundo colorido, né, um mundo mais bonito em questão do que ele fazia a minha pessoa. E uma vez, né, eu ainda era criança, né, já nessa fase da gravação, da performance do livro, eu lembro que a Godóia, que no caso o nome da minha irmã é Florinda Godóia, ela mora no Pau Ferro, está num condomínio bem luxuoso, nunca faltou dinheiro para ela, a gente era uma família de costureira, e o Diego, que no caso é o Vicente de Freitas Godoy, né, que trabalha na Rede Globo, no Jardim Botânico, então eu morei um tempo com ela. Então, assim, a Godoy era minha irmã predileta, era para ela que eu confiava, e era ela que eu contava meus segredos. E eu confiava tanto nela que eu achava que a gente ia ser amigo eternamente. Mas aí ela casou, teve filhos, aí mudou os pensamentos, os sentimentos, né, em questão da sua nova vida, em questão da sua nova família. Então, eu já não passei a ter mais a Godoy, eu passei a ter o desprezo dela, devido a algumas ações do passado cometidas, em questão do constrangimento, em questão de palavras e ações que eu pratiquei, que para ela se torna constrangimento, aonde acarretou para esse tipo de problema. É, a minha família, ela nunca foi presente na minha vida. Eu vivia de galho em galho, né? Eu ia para casa dos parentes, se você vê na novela, até no livro mesmo fala, que a dona Estefânia, ela teve um outro relacionamento antes de seu Paulo. E ela teve filho nesse relacionamento. Meu pai, que os escritores, ou meu pai já não fez questão de botar parentes, né, neste livro, porque esses parentes só sabiam denigrir a imagem do meu pai por causa do ciúme e por causa da inveja. Por quê? Porque meu pai, esses filhos do segundo casamento, não fui criado com a dona Estefânia, que no caso é a dona Abigail. E por eu ser criado, né, porque eu não era filho dela, considerava como filho, porque segundo Jandira, ela era ela era mãe da Jandira, e ela, no caso, sendo mãe da Jandira, era minha avó. Eu considerava como mãe porque criou. E então, assim, tudo isso que eu vivi em questão desse passado, em questão dessas histórias, voltou à lembrança quando eu vi o filme, né? Eu lembro que eu estava no Frei Luiz, que é um centro espírita que tem na Bonuna, eu era adolescente ainda. Naquela época existia esse fita VHS, que são essas aqui, olha. Fitas VHS, né? São fitas assim. Aí eu andando no brechó lá da Frei Luiz, que eu sempre gostei de comprar coisas antigas, filmes antigos, eu sempre gostei de ver, porque resgata um pouquinho nosso tempo de roça. Ah, aí eu fui conseguir achar um filme em VHS da Amarvada Carne, com Fernando Torres. E eu adorei o filme, né, em questão do cenário, até cenas ali foram gravadas no Pau da Fome, no Parque Estadual da Pedra Branca. E eu fiquei encantado, né, com a história da Fernanda Torres, em questão da Amarvada Carne, que eu achei uma história muito bonita. Aí peguei e comprei a fita. Logo que eu comprei a fita, eu peguei e fui. Aí eu liguei para um amigo, um primo meu de Vitória, né, que é parente do Raul, que no caso é o Milton Cândido. E ele falou: pô, se você gostou do filme A Marvada Carne, você vai gostar do Mazzaropi. Eu não conhecia o Mazzaropi. Aí eu fui, botei lá no YouTube, assisti o Mazzaropi, me apaixonei, porque tudo que é de roça,
tudo que resgata a nossa história, eu gosto. Todos esses filmes antigos, eu amo filmes antigos. Eu tenho um monte aqui que eu faço coleção aqui e guardo porque eu gosto. É melhor do que esses filmes violentos que nós vemos hoje. Aí logo depois que eu vi o Mazzaropi, apareceu o filme O Meu Pé de Laranja Lima. Aí eu vi aquele filme, né, os meninos na escola, eu fui e botei pra ver. Quando eu comecei a assistir, até aí eu não caiu a ficha que o filme era meu. Eu fiquei assistindo, achei bonito, achei muito parecido com a minha história. E comecei a distribuir para as pessoas, amigos, até mesmo para as crianças, né, porque resgata um pouquinho a nossa história dos nossos tempos de criança. E quando vi uma cena que a Jandira pega a cabeça do Zezé e taca na parede, ali ficou deu um clique na minha cabeça. Falei, gente, esse filme é meu. Aí eu tava já um tempo pra cá, passou-se um tempo, aquelas coisas todas, vim me mudar para São Gonçalo. Se você não lembra, eu quando era criança, e no livro conta, que eu falava que eu ia conhecer o mar, que eu ia atravessar o mar e ia para a cidade grande. Quer dizer, quando eu tinha 12 para 13 anos, né, de idade, eu tive um problema, acho que foi na escola, eu levei culpa de ter roubado um dinheiro da professora, ou dinheiro da diretora, não sei, não lembro muito bem. E eu lembro que nesse dia que houve esse ato em questão do roubo, eu lembro que eu era criança, né, eu era bem adolescente, e eu devia ter uns 13 para 14 anos naquela época, e eu vi o aluno roubando o dinheiro da bolsa da professora na escola. E eu, vendo aquele ato do aluno, sabendo que ele, se eu contasse, ele ia apanhar em casa, ia ficar de castigo, e eu não queria ver o mal dele. Então eu peguei e falei assim para ele, olha, não faz isso, que isso é errado. Aí ele pegou, sabia que eu tinha visto, eu falei assim, ó, vou fazer o seguinte, você não me dá o dinheiro aqui, eu vou botar de novo na bolsa da professora, e ninguém vai ficar sabendo e morre esse assunto aqui. Aí ele, tá bom. Aí eu peguei, a gente era criança, né? Aí eu peguei o dinheiro. Nisso que eu fui pegar o dinheiro, fui botar o dinheiro dentro da bolsa da professora, a professora chegou na hora. E ela viu ali é, mexendo na bolsa dela. E eu peguei, aí nisso nós ficamos de castigo, né, na secretaria, né, porque foi eu e o menino na hora, né, e nisso só tava nós dois na sala, era a hora do recreio, e a diretora chamou nós dois e fomos para a secretaria. Nós, naquela época, só saímos da escola depois que a minha irmã, que é a Godoy e a Lili, apareceu para poder ir me buscar e saber o que a diretora queria saber em questão do meu respeito. E a diretora foi e falou, olha, aconteceu isso e isso, o seu irmão ele estava querendo roubar o dinheiro da professora, infelizmente a gente vai ter que tirar ele da escola, porque isso não pode, se ele já tem esse costume, ele vai fazer de novo. Aí eu peguei e falei assim, não fui eu que peguei o dinheiro. Eu não peguei o dinheiro, eu só fui guardar o dinheiro na bolsa dela. Aí ela pegou e falou assim, então, como assim, tu achou o dinheiro no chão? Eu falei, não. Aí eu acabei falando a verdade, falei, não, aqui ele pegou, aí o menino, aí a diretora chamou o menino, falou, fulano, que eu nem lembro o nome dele, nem lembro mais da criança. Ela falou, fulano, você pegou o dinheiro? Aí ele, não, professora. Você não pegou o dinheiro? Eu falei, não, professora. Quem que pegou o dinheiro? Foi ele. Na mesma hora eu olhei para a cara dele, fiquei com os olhos cheios de lágrimas, eu sempre fui chorão. E eu falei, não fui eu que peguei o dinheiro. E falando, ninguém acreditava em mim, né? Porque o ato ali cometido, eu estava na hora do ato, então não tinha como reverter essa situação. Aí você vê, essa criança que mentiu, me jogou nesse fogo, essas crianças ainda continuam vivendo na vida. Eu cresci, eu estou com 40 anos. E hoje o mundo está desse jeito porque essas crianças que não aprenderam com a educação dos pais ainda continuam do mesmo jeito. Alguns mudam, outros continuam do mesmo jeito. Aí o que acontece? Eu ficava com tanta raiva que aí eu pegava mesmo o dinheiro das minhas irmãs. Mas não, sabe? E não era dinheiro para comprar coisas banais, né? Nada, era para comprar doce, bala, sabe? Essas coisas. Eu não tinha maldade na cabeça. Eu era criança, eu estava na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. E acontecendo isso tudo, né? Isso foi. A família sempre me botou como errado, eu sempre fui o ovelha negra da família, e olha que eu sempre fui o que mais ajudava. Né? Eu trabalho desde criança, né? Eu trabalhei em padaria, estava ainda para adolescência, eu devia ter uns 10, 11 anos ou 12 anos, quando eu comecei a trabalhar numa padaria lá em Vila de Capa, em Nova Iguaçu, para ajudar a minha mãe
né, a botar comida dentro de casa, que naquela época, porque eu acredito que naquela época ela ainda não tinha conhecimento em questão do livro. Ela recebia o benefício do meu pai, que era o do Milton, depois do acidente, em questão da morte que ele teve. E, e ali eu fiquei fazendo. Só que eu sempre fui mal julgado em questão do que eu fazia com a família. E um dia, né, e depois dos maus tratos, ele passou a ser pela Godóia, pela Libi e pelo Totoca. E Jandira, naquela época, já tinha casado, e quando eu aprontava, eles me jogavam para Nova Iguaçu, lá no bairro de Três Corações. Eu ficava um tempo com Nova Iguaçu, e Jandira não tinha paciência comigo, me jogava para a casa da minha mãe de novo, que é a dona Abigail. E às vezes, quando eu jogava, ia para casa de um tio meu chamado Carlinhos. Aí eu ficava de parentes em parentes. E quando acontecia alguma coisa em questão dos filhos dos meus parentes, que eles aprontavam, né, como eu era sozinho, não tinha ninguém para me proteger, nem para me defender, eu era criança. Aí quando os filhos dela aprontavam, que eu ia me defender, né, para poder me proteger, aí o filho das minhas tias, né, de pessoas que eu ficava na casa deles, ia lá e falava do jeito dele. Aí por ser filho dela, gente, eu apanhava era de cinto, de fivela, eu apanhava de arrancar sangue. Eu lembro de uma surra, minha surra que eu levei da minha tia Maria, a esposa do meu tio Mirim. O filho dela veio, tacou um negócio em mim, eu taquei de volta e acertou na testa dele e machucou. Ela vendo o filho machucado, eu corri para debaixo da cama, eu era criança. Ela me tirou, levantou a cama de uma tal maneira, né? Levantou, jogou a cama para o alto e me tirou ali de baixo, mas me bateu tanto, tanto. E ninguém fechou a porta do quarto e me encheu de porrada, né? Eu fiquei todo marcado, eu fiquei cheio de cicatrizes. Tudo por causa de um ato em questão de uma desonestidade de um primo, que hoje, né, me denigre publicamente porque ele não mudou, ele continua do mesmo jeito. Hoje tem filhos, é casado e continua a mesma merda. E, e sempre fui pagando pelos erros. Hoje, quando a minha família fala de mim, ela vai falar sempre do meu passado, ela sempre vai falar dos meus erros do passado, ela nunca vai falar do meu presente, nunca vai falar do meu futuro. Porque eles não querem que eu esteja vinculado à família, porque ainda mais agora sabendo do livro, né? Isso para eles é uma vergonha, um constrangimento. Você vê, olha, na minha época era roça. Eu sempre gostei de ler livros, né? Ivani Ribeiro era minha professora predileta, a casa dela vivia cheia de livros, eu adorava ler livro com ela, adorava sentar com ela, ela me ensinava tantas coisas, não só na escola, como na própria casa dela. E do lado da casa da Ivani Ribeiro tinha um centro de macumba muito grande, né? Era um sítio enorme, né? E minha mãe era desse centro e alguns parentes também. Então, quando eu entrava, que eu era curioso, né? Porque lá era cheio de árvore, mata, a gente acreditava até em Saci Pererê na alta hora da noite, né? A gente corria aquilo ali, eu, os meus amigos, minhas amigas, que ainda moram nos Teixeira. Então, a gente ouvia o sovio nas árvores, que era o sovio do morcego, e a gente achava que era Saci Pererê em cima das árvores e a gente saía correndo com medo. A gente acreditava até em mula sem cabeça. E então eu ia muito nesse centro, que era dirigido por José Mauro de Vasconcelos e José Ribeiro, e eu pegava e entrava, né? Que o José Ribeiro ele tem um sítio ali, ele tem um parentesco com a Ivani Ribeiro. E eu entrava nesse terreno, né, onde tinha um casarão enorme, onde era o centro de Macumba, e via as pessoas sentadas num banco, né? E ali eu via a minha mãe, as pessoas fazendo o trabalho da minha mãe, né? Dando aqueles banhos, aquelas coisas todas. Quando eles me viam entrando dentro do centro, eles jogavam minha mãe para dentro do quarto e me tiravam dali, não deixavam ver. Agora eu entendo por quê. E nisso, eu fui conhecendo, né? Eu vim da cultura, eu vim da história. Eu costumo dizer que eu sou igual o Pequeno Príncipe, onde eu pego meus cometa Halley, que são os ônibus, que me levam para qualquer lugar que eu queira ir e para qualquer lugar que eu queira estar, e vejo que minha vida não é diferente de ninguém, né? E eu lembro que minha mãe, a dona Abigail, que no caso é a dona Estefânia, do livro e da novela, ela tinha um tanque de concreto, né, com os jardins dela, que era tudo cheio, mas viu aquele cenário da novela, que é a casa que o Zezé mora, na segunda casa, a versão da segunda casa, e ela lavando roupa ali aquele tanque de concreto, e a gente tinha aquele rádio, lembra aquele filme Os Dois Filhos de Francisco? Né? Logo no começo do filme aparece o pai deles,
em cima do telhado, ajeitando a antena, para conseguir ouvir a estação da rádio, né? E era o rádio da minha mãe era igualzinho aquele rádio do filme. E o que que acontece? Então a minha mãe ficava assistindo, no caso que eu chamo a dona Estefânia de mãe, ela é minha avó. E ela ficava assistindo a rádio novela, na antiga Rádio Tupi, que tinha Cidinha, né? Que aquela rede, tinha a Rádio Globo também, que a gente assistiu de futebol pela rádio, né? De pilha, Rádio Globo, piu, piu, lembra aquelas coisas todas. E Cidinha, né? Com os seus medicamentos naturais, aquelas coisas todas, produtos naturais. E passava a rádio novela, que é na antiga Rádio Tupi. Eu via minha mãe assistindo, mas eu não ligava muito, porque a minha vida era brincar no meio das matas, andar pela floresta, pegar fruta no terreno dos vizinhos, né? Como você vê aquela cena do português, onde eu invado os terrenos dele para poder ficar pegando goiaba, aquelas coisas todas. Então, é um sítio lá nos Teixeiras, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, do lado da vila, que é tanto falado na novela, que é a Vila da Dona Estela, e ali tinha um sítio que a gente chamava o Sítio do Marquinhos, né? Que é um sítio que tem ali do lado, né? Da Vila da Dona Estela. Eu adorava passar pela cerca ali para poder entrar por dentro, eu pulava o muro para poder pegar. Ali tinha um senhor, né, que morava ali, que implicava comigo direto, porque eu invadi o terreno dele. Aí um dia nós fizemos uma amizade, né, muito legal, e passamos a ser amigos, né? E ele pegou e me convidava para ir na casa dele. Ele me tinha como filho. E todo dia de manhã, não só na casa dele, como a da Dona Estela e seu Luiz, né, eu ia tomar café de manhã e eu adorava conversar com eles, né? Como você vê no filme, mostra uma cena onde o Zezé pega um pano enrolado com algumas peças e joga fora dentro esse filme novo agora, porque no filme antigo não mostra, mas nesse novo eu sempre falava desse pano branco onde minha mãe jogava eu achava que era um quadro, né, que eu tinha um quadro de uma locomotiva que logo depois do acidente sumiu do quarto. Aí eu achava que era o quarto ou a foto do meu pai. E ela jogou no rio de água corrente, onde aquilo saiu flutuando de rio abaixo. Eu até queria tentar pegar para ver o que que era, mas é, era muito alto e não dava para mim poder entrar para saber, porque eu fiquei curioso para saber o que que minha mãe estava jogando fora ali. E eu lembro que do lado dela tinha uma mulher. E parece com a Baby Goldinha, aquela que fez a Jandira, né, a personagem que interpretou a minha mãe. E tinha aqueles mesmo cabelo que eu vejo ali, que é parecida muito com a minha mãe, né? Depois eu não vi mais, porque minha família ela nunca falou dos meus descendentes, ela nunca falou sobre a minha origem. Que eu, para mim saber de tudo em questão da minha vida, eu fui descobrindo sozinho. E é por isso que José Mauro de Vasconcelos colocou Zezé, o descobridor das coisas. Só que o pior disso, né, que depois disso tudo, sabe, descobrir do livro, que para mim se tornou uma felicidade, saber que a minha história está sendo divulgada, independente de eu não estar presente, mas saber que o livro é meu, eu lembrei de muitas coisas do meu passado em questão do que eu achava que era natural, normal, né? E o maior deles foi algo que aconteceu. Então, assim, depois disso tudo, passou essa turbulência toda, em questão que você lê aí no livro, vê na novela e no filme, eu passei a viver minha vida, né? Logo depois, eu lembro que eu tinha ido com a Lilia e a Godóia, né, para Cabo Frio, numa das casas de praia dela, né? E era um ano novo, né? Naquela época, ainda estava casado, tinha 2 filhos, meus filhos ainda eram bem pequenininhos. E eu casei praticamente para poder conseguir, né, educar meu filho da forma que meu pai me ensinou. Fiquei 11 anos casado, sem gostar de mulher, para poder educar e ensinar meus filhos da forma que meu pai me ensinou. Entendeu? E fui mantendo esse relacionamento até me separar. E eu lembro que eu fui nesse dia no Ano Novo, eu tenho até uma foto com a Guadóia, com meus filhos pequenos, e fiquei a noite toda dançando no salão, né, que eu adoro dançar. Fiquei me divertindo lá com todo mundo do condomínio, me dei super bem com todo mundo lá do condomínio. E logo de noite, logo assim de madrugada, eu fui para a beira da praia, né? Estava tudo estrelado, porque lá é um condomínio fechado, mas dentro do condomínio tem uma praia, que é dos moradores, que é uma praia particular. Aí eu fui para a beira da praia, né? Que eu fui olhar o tempo e falar com meu pai, né? Como eu sempre, quando eu vejo a estrela d'alva, né? Eu lembro do meu pai. E eu começo a conversar com ele, que é o Raul, que no caso é o Milton Cândido da Silva.
E nisso apareceu um jovem, né, e falou assim, você quer andar um pouquinho? Aí eu falei, tá, vamos andar um pouquinho. Aí ele falou assim, aí fomos pra andar na areia da praia, né, fomos pra um lugar escuro, e ali a gente manteve um relacionamento. E logo eu cheguei na casa lá da minha irmã, aí as pessoas falaram assim, Marcos, tu tava até aonde até agora, que você não voltou para casa? Aí eu, como eu nunca menti, né, eu falei, olha, eu tava, depois que eu tava dançando lá, me divertindo lá com o pessoal, eu fui pra beira da praia, conheci um rapaz e fiquei com ele lá na praia. Aí a minha irmã Lili, todo mundo perguntando, né? Enquanto isso, as pessoas levavam na brincadeira, mas a Lili não gostou, porque devido a ele ser preconceituoso e discriminar, eles não discriminam, não tem preconceito com quem é de fora. Agora, quando é de casa, o assunto é bem diferente. E ela, sabendo disso, pegou e falou pro meu cunhado, que é o esposo dela, que é o Ademir. Aí ela pegou e falou assim, eu não quero mais o Marco aqui na minha casa. Aí o Ademir chegou para mim e falou, meu filho, você nunca mais vai vir aqui na casa da Ilda, porque devido ao que você fez, né, estando com as pessoas, mas ela, né, você fez, ela ficou muito chateada, mas eu não fui na casa dela, fui na praia, depois eu fui para casa desse rapaz, confraternizei com a família, que me tratou muito bem, me tratou como se fosse filhos dele lá na casa de praia. Né, hoje eu tenho contato com eles, enquanto eles moram aqui em Niterói, né, eu encontrei esse jovem aqui, até me convidou para ir lá no condomínio, mas eu não fui, nem quero ir mesmo porque eu não tenho condição para ir. Antigamente eu fui porque era a casa da minha irmã, que no caso eu considero como irmã, que é a Lilia, porque eu fui criado com meu pai, com o seu Benedito e com a dona Abigail, que eu tenho como pais. E depois daquele dia eu passei a não mais ir na casa dela. E daquele dia em diante eu passei a viver minha vida. Eu já não passei, aí fui vivendo com a minha ex-mulher, né? Passei, fiquei um bom tempo ali, depois me separei. Então aí começou a vir, aí eu conheci, aí entrei nisso, naquela época eu tinha o Orkut, né, que né, não existia o Facebook, logo depois veio o Facebook, e nas redes sociais acabei conhecendo o meu companheiro, né, que por coincidência se chama Luiz. Você lembra que na novela o meu irmãozinho se chamava Luiz, e o meu companheiro se chama Luiz. O mesmo nome do Luiz, que é Luiz Carlos. E esse Luiz, que é o meu irmão, a gente não tem mais contato. Ele sempre teve ciúme de mim com as minhas irmãs, sempre teve inveja. E nunca fiz nada com ele, nunca tivemos contato, nunca se aproximamos, mas ele me trata como se fosse uma doença contagiosa. Tanto ele quanto a própria esposa dele de hoje, atual, que é evangélica. Eu fico tentando entender como é que pode essas pessoas sendo da igreja pregar o amor e viver o ódio, que a própria palavra de Deus diz, antes de subir ao altar, vai e conserta a sua casa, para depois subir para o altar. Porque não adianta você pregar bonito para os outros e sua vida está toda bagunçada e toda desorientada. E então eu comecei a conhecer meu companheiro, conheci as religiões, fiz seminário, né, com o pastor Azés, que é da Assembleia de Deus de Boiúna, só não concluí, era eu, a Márcia e a Ana Lúcia, lá da Boiúna, do Curumaú, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E eu fiquei fazendo, estudava muito sobre como é que fala? Seitas. Naquela época a gente dava o nome como seitas. E então nessa eu estudei sobre maçonaria, estudei sobre símbolos, né? E fora que o conhecimento maior foi tendo quando eu comecei a ver os filmes da Flash Star, né, onde mostra as histórias de Faraó, a história de tudo. Fui me alimentando, buscando história dentro dos livros. Eu tenho livros até hoje. Fui buscando, me informatizando, fui conhecendo sem saber que um dia eu ia precisar entender isso para poder tá usando e me protegendo em questão da vida que eu hoje. Eu tenho amigos maçom, né, tenho empresários maçom. Se eu não me engano, meu filho tá na maçom. Eu vejo lá as fotos dele do pentagram, né, dos símbolos da maçonaria no cordão que ele tem, porque o que Niterói que tem de jovem que hoje congrega na maçonaria não está no gibi. Ontem mesmo eu estive em Niterói, né, para poder comprar material, ontem, né, para poder comprar material para fazer o trabalho das crianças, que é os DVD. E a loja que eu sempre compro, eu estive conversando lá com a senhora e tinha uma jovem de 20 anos que, olhando para ela, parecia que tinha 13, 14 anos. E ela falou, eu sou da maçonaria. Eu falei, é mesmo? Eu falei, que legal. Você é da maçom também? Eu falei, não, eu não sigo religião, não. Eu sigo Deus. Né? Eu não sigo instituições, religião, não sigo nada. Eu sigo Deus, né? Ela pegou e falou assim, mas como que você conhece a maçonaria? Eu falei assim, você já leu o livro O Meu Pé de Laranja Lima?
Ela pegou e falou assim, já, é uma ótima história. Aí eu peguei, você lembra do Zezé, que apanha pra caramba, que é mal compreendido? Não preciso nem falar, ela olhou dentro dos meus olhos tão fundo, né? Ela é você? Eu falei, sou eu, né? E esse livro, ele tá na mão da maçonaria, falei para ela. Aqui eu vou te mostrar que a maçonaria, você para identificar a maçonaria, você identifica por símbolos, sinais, né? E se você for reparar aqui, né? A Melhoramento, tá vendo? Que é uma editora. Esse aqui, esse pretinho aqui pequenininho, tá vendo? Pretinho aqui é o símbolo da maçonaria. Eu tenho os livros de símbolos da maçonaria que eu estudo. Eu tenho amigos. José Mauro de Vasconcelos me contava muito sobre essas histórias, que é como se eu tivesse, como se fosse ontem. Eu não sei se devido ao trauma que eu tive, questão do acidente, da morte do meu melhor amigo, causou para que esse esquecimento tinha. Mas eu acredito que José Mauro de Vasconcelos, enquanto eu dormia, trabalhava no meu psicológico, na minha mente, para que eu não mantesse esse esquecimento, porque eu nunca deixei de ser criança, eu ainda continuo a mesma criança. E o mais triste disso tudo, tá? Porque eu não tenho medo da morte. Eu costumo dizer que é matar, mata, tá? Eu só não tirei minha vida ainda, porque eu ainda tenho Deus na minha vida. Não é fácil, tá? Não é fácil. Para quem está de fora não entende, mas quem está dentro da situação sabe o que eu estou dizendo. E eu lembro, né, que eu tinha 5 para 6 anos, né, nessa época fosse como se fosse sumindo as pessoas, né? O meu amigo português que sofreu o acidente, eu não passei a ver mais, esconderam tudo sobre ele para mim. O José Mauro de Vasconcelos e José Ribeiro, que eram meus melhores amigos, que moravam lá na Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, Taquara, num sítio que hoje é do Beto Barranco, e outro sítio que hoje pertence à dona Ângela, que é a dona Helena, né, da novela, e o Cacá, que eu tenho como irmão e meu amigo de infância, e agora que a gente está voltando a se comunicar de novo, meu grande amigo, eu tenho ele como irmão, o Cacá, né, hoje moram no mesmo lugar, como mostra na novela. O Cacá é o Jorginho, né, que fala da novela, Jorginho, Jorginho. Ele que me deu aquele caminhão que eu presenteei o Luiz, né? Porque eu nunca pensei em mim, eu sempre pensei nos outros, né? Porque como eu sofria tanto, né? Sabia da dor, então eu não queria que outras crianças sentissem a mesma dor que eu sentia, porque eu sabia como era a dor. E eu lembro, eu sempre, assim, onde Teixeira não é hoje esse lugar que você vê. Teixeira era roça. Teixeira era só sítio, terrenos, não tinha tanta casa, condomínios, como você vê hoje na Estrada dos Teixeira. E eu lembro que lá na vila da Dona Estela, que fica na Estrada dos Teixeira, na Taquara, no Rio de Janeiro, lá no fundo, né, que é a vila que eu morei, tinha a casa da Marinette, que é uma casa amarela que tem do lado da casa da Dona Estela. E eu não saía da casa da Marinette por causa do Bruno, que eu era amigo dele, que era o filho dela, que também diziam que era filho do seu Paulo, o Benedito. E eu me lembro que quando eu estava nessa casa, né, eu era criança, eu tinha 5 para 6 anos, me botaram de frente da porta dessa casa, né? E um amigo meu que mora na vila, ainda até hoje, que hoje é casado, que é meu melhor amigo, pegou e falou que lá o pessoal me conhece como Paco, né? Aí ele pegou e falou assim, Paco, entra. Mandou eu entrar para dentro do quarto. E quando eu entrei para dentro do quarto, era um quarto escuro, né? Só tinha os móveis da Marinette ali. Marinette estava no trabalho, na época ela trabalhava fora. Aí nisso, quando eu entrei com essa pessoa que mora hoje na vila, um monte de homem saiu entrando. Entrou mais muito homem olhando para ver se não tinha ninguém, saiu, começou a entrar tudo para dentro da casa. Quando eu entrei dentro da casa, tinha um homem com um chapéu redondo, com uma capa, com um cajado, como aquele do Oxumaré que eu vi do vídeo, que eu falei que eu só conheci o Oxumaré por causa da Clara Nunes, que mostra um videoclipe falando sobre ele, com aquele cajado balançando, né? Enquanto os homens que estavam dentro desse quarto molestavam o meu corpo, né? Usavam o meu corpo, abusavam do meu corpo. Eu achei aquilo normal, né? Porque eu como eu já aprontava no meio da mata, adorava ir pegar passarinho,
Então eu já tinha tendência, desde criança, a ter a minha opção diferente. Então eu achei aquilo normal, né? Porque eu era criança, eu não tinha maldade. E os homens, me botaram em cima de um sofá, né? Um sofá, eu estava nu, né? Praticamente nu, e um monte de homem pelado, né? Alguns eu lembro deles, né? Inclusive eu tive até nos Teixeira alguns tempos atrás e cheguei para dessas pessoas que são casados, né? E, e tem até pessoa da família Fialho, tá? Não digo a própria família Fialho, eu digo que são casados com a filha, são filha da dona, que são netas, são casados com as netas da dona Estela, tá? E uns ainda tá vivo, outros já faleceram. Então essas pessoas sempre me destratavam, sempre me julgavam, sempre me condenavam. Eu não entendia por quê, porque eu não era uma má pessoa. Eu sempre estava fazendo bem com as pessoas, sempre tratei as pessoas com muito respeito. Sempre tive um carinho um especial como família, entre a família do Camargo e a família da Fialho, né, que é as pessoas que cresceram comigo ali, que eu tenho com família, porque eu não tinha contato com parentes. Tia Hilda, que é uma das minhas melhores amigas, que não está viva hoje, né, que já partiu, ela faz aniversário dia 11 de junho, e eu faço dia 12 de junho, e meu irmão, Totoca, faz dia 15 de junho, né? E ela era minha melhor amiga, a gente conversava, batia papo, me entendia, né? Era braba, como, não só comigo, mas também com todos os filhos. E, então, assim, eu fiquei triste, né, saber que minha família compactuou com essa ação, né? E se você for reparar aqui, olha, eu tive na minha avó, Estefânia, né? No caso, eu chamo de mãe, que é a dona Abigail, e eu tinha uma estátua da Nossa Senhora da Aparecida aqui em casa, que logo que eu mudei para essa casa, a antiga moradora, que era a dona, que é a dona Tânia, ela deixou algumas coisas e eu vi essa imagem e peguei para mim. Só que aqui em frente tem uma vizinha, né, que mora aqui, e eu senti, porque o filho dela está com problema de saúde, e eu senti de dar essa imagem para ela. Eu fui e dei a imagem da Nossa Senhora Aparecida para ela e fiquei sem. Aí eu até pedi minha tia, Cláudia, falei, tia, traz uma imagem para mim lá da Nossa Senhora Aparecida, porque eu não gosto de comprar, eu gosto de ganhar, porque eu não acho legal comprar algo que é espiritual, a não ser que a gente seja presenteada, é diferente. Só que eu não ganhei, aí eu tive na minha mãe, Dona Abigail, eu sempre fui apaixonado pelas coisas que pertencem a ela. Aí eu falei assim, mãe, eu tinha dado uma imagem da Nossa Senhora da Aparecida bem grande para ela, que aí eu comprei, mas para dar para ela, é diferente. Aí eu comprei uma grandona, né, aquelas grandonas, aquelas imagens grandonas da Nossa Senhora da Aparecida, dei para ela e eu falei assim para ela, mãe, não tem aquela senhora Nossa Senhora da Aparecida que tá lá dentro do armário, lá guardada? A senhora me dá para mim? Ela, filha, eu tenho aquela imagem há tantos anos, você não era nem nascido. Falei, mas só a única coisa, já que eu nunca tive nada dos outros, eu queria ter alguma coisa que trouxesse a lembrança da senhora. Aí ela pegou e falou assim, pode pegar, filho, pega lá pra você e guarda com carinho. Eu falei, mãe, toda vez que eu olhar pra essa imagem, eu vou lembrar da senhora. Ela, tá bom, filho. Aí peguei e trouxe. Ela tava meio descascando, aí pintei com esmalte, tá vendo? E deu uma ajeitadinha, depois eu vou melhorar ela melhor, depois que eu tiver uma condição financeira legal. Aí o que que acontece? Aí, por coincidência, se você reparar, as imagens da Nossa Senhora da Aparecida, ela ela não tem esses símbolos que vocês hoje compram aí. E essa imagem é uma imagem antiga, né? Da década de 60, por aí. E essa imagem, ela vem um símbolo da maçonaria. Deixa eu marcar aqui. Tá vendo? Esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Em uma imagem tem esse símbolo aqui, tá vendo? Só ela que tem essa imagem. Só para confirmar o que eu já sei, né? E o mais duro disso tudo é saber disso tudo e saber do sofrimento que eu passei, porque depois os maus tratos passou a ser pela Godoya, que é minha irmã Florinda, e pelo meu irmão Totoque e pela minha irmã Lili. E eu lembro que quando meu pai, o Benedito Ribeiro, faleceu, eu fui no velório dele. Ele foi enterrado lá no Tanque, em Jacarepaguá, lá no cemitério do Tanque, perto do Pichincha.
E eu peguei na mão dele, acariciei o rosto dele, assisti o enterro dele. E aí, falecendo, devido a ele ter falecido, meu pai era ex-trabalhador de Furnas, lá no Pau da Fome, em Jacarepaguá, onde hoje meu irmão Totoca trabalha. E minha irmã foi para poder, numa reunião que ela foi convidada, para saber sobre a herança, em questão dos bens que ela teria que receber do meu pai Benedito Ribeiro. E eu nunca fui interessado em questão do dinheiro, eu sempre ficava preocupado com a minha mãe, né, devido às condições que nós levávamos. Aí eu cheguei para a Lili, falei para a Hilda, que é a Lili, eu falei assim, irmã, e aí, minha mãe vai receber alguma coisa? Ah, não, Marco, ela só vai receber um benefício lá e foi o dinheiro que ela comprou a casa, ajudou, pagou a casa de praia lá de Cabo Frio, com o dinheiro dela. Minha mãe, a dona Abigail, ela mora num apartamento lá no estado do Cafundá, no 1757, no bloco 6, apartamento 804. Se você entrar no apartamento dela, as móveis quebrados, fogão velho. Enquanto as minhas irmãs, a Godoy e a Lili, tem fogões importados, tem tudo novo, original, e não dão tanto valor em questão da minha mãe. E muitas das vezes não compra alimentos devido a acompanhante, morar lá, elas têm medo que a acompanhante leve os alimentos para casa dela, então só compra o que minha mãe vai usar, entendeu? Isso achando que a acompanhante vai roubar. A acompanhante já está há anos lá, acompanhando minha mãe lá, em questão dos problemas de saúde que tem, que hoje ela me proíbe de ver a minha mãe, a minha mãe Abigail. Ela me proíbe de falar com ela até por telefone, né? Porque eu fui falar umas verdades para ela, chamei ela de tudo quanto é nome, porque eu estava super revoltado em questão do que eu vivi. A Lili, que é a minha irmã Hilda, que é essa daqui, deixa eu pegar uma foto aqui que vocês vão ver a foto dela. Eu tenho algumas fotos aqui que eu guardo, né, de recordações, entendeu? E vocês vão ver que isso tudo eu vou entrar com uma ação na justiça contra a minha família, devido à alienação parental que eu sofri quando criança, e o que eu sofro hoje com meus filhos, questão do que elas usam de mais língua para poder denigrir a minha imagem para os meus filhos. Tá? Para quê? Para que meus filhos não saibam da verdade, porque eles também são um dos herdeiros em questão desse livro. Esse aqui é onde meu pai, o Milton, lá no Jardim da Saudade, foi enterrado. Esse aqui é o Benedito, que é o seu Paulo, tá vendo? Seu Paulo, com uma das minhas irmãs batizando. Esse aqui é o Totoca, que trabalha em Furnas, hoje mora no lote 1000, em Jacarepaguá. Ele é muito calado, é na dele, não é muito de visitar parente, família, ele é sempre na dele, né? Eu sempre trabalhei com criança, tá vendo? Olha, eu sempre gostei de trabalhar. Isso aqui foi na igreja católica lá na Candelária. Meu filho, quando era bem pequenininho, tá vendo? Pegando no colo quando eu morava com a minha ex-mulher. A Godóia e seus filhos, e eu quando era mais adolescente, tá vendo? Essa é a Godóia, que era minha irmã predileta. Esse aqui é a próxima vila, que era da Dona Estela, tá vendo? Que é onde eu morava, que hoje está desse jeito, mas era um rio que tinha aqui que passava e hoje está se modernizado. Essa é minha filha, a Ludmilla, que eu sou apaixonado, que é minha cara, não só ela como meu filho. Aqui tem a mala que aparece na novela, tá vendo? Que era aqui embaixo, aqui na cadeira, no banco. Isso aqui é no banco do Bradesco, quando eu trabalhava com vendas, tá? Aqui é o banco aqui é a mala, que o Diego tira o documento para poder saber do atestado de óbito. Deixa eu ver se eu acho a Lili aqui para vocês conhecerem. Aqui tem a foto do Henrique, mas o Henrique tá bem. Ele tá de rosto, tá vendo? Virado. Esse que tá sentado de bermuda jeans, junto com o Diego, que eram os melhores amigos, tá vendo? E eu aqui adolescente. Esse é o filho da Godóia, que eu cuidei e criei como se fosse meu irmão e como se fosse meu filho, que é o meu sobrinho. Esses são os meus filhos quando ainda estava perto deles, né? Que me faz muita falta, eu sinto muita saudade deles. Ela aqui do lado da prima, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é quando eu trabalhava no Parque Estadual da Branca, isso aqui é o Elfo Teatro. Sempre gostei de trabalhar com projetos. Isso aqui foi quando eu fui consagrado a evangelista na Ordem dos Pastores Evangélico Mundial, que eu fui consagrado devido aos trabalhos que eu fazia
em questão do que eu ajudava as pessoas. A pessoa acha que uma foto da Lili é, né? Eu aqui mais adolescente, né? Um pouco parecido com meu filho, né? Bem parecido com meu filho, quer dizer. Deixa eu ver aqui. Vou te contar algo que a Lili fez comigo quando era criança, que vocês vão ficar aterrorizados. Essa daqui, tá vendo? Essa daqui é a Lili, junto com meu filho, quando eu fiz o aniversário dele. Eu sempre ensinei meus filhos a respeitar minhas irmãs, tanto como a Florinda e como a Hilda, porque como eu gostava muito dela e sabia que perto deles eles poderiam ter uma qualidade, questão de educação legal, mas foi totalmente ao contrário, né? Eles botaram eles contra mim. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu nem tinha colocado eles do lado. Aqui é a Godoy, com seus filhos ainda mais novos, tá vendo? A Godoy, esse aqui tá o Bruno, a Michele e a Florinda, a Godoy, que leva o nome de Godoy. E o Diego também com seus filhos aqui, tá vendo? Ele era mais novo, tá vendo? Essas fotos aqui eu guardava de recordações sem saber que um dia ia precisar usar eles. Então aqui é a Lili. Essa minha irmã, quando ela descobria que tinha uma opção diferente, né, por ter esse negócio, ela me pegava, eu era bem criança, era bem novinho, aí para ela achar, fazer algo para que eu gostasse de mulher, o que ela fazia? Ela pegava, ela deitava na cama, que é aquela cama aquela beliche, né, que você separada, que você vê na novela, deitava de barriga para cima, pegava o meu corpo e começava a roçar no corpo dela, junto à sua vagina, para ver se eu sentia alguma atração. Como que eu ia sentir atração por uma coisa dessa? Só na cabeça dela. Aí, quer dizer, isso para mim, eu antigamente, devido lembrar dessas coisas, eu tinha nojo, eu tinha medo de me aproximar dela, ficava com receio, mas eu gostava tanto dela que eu esquecia desse ato. E Godoy, junto com ela, que é a Florinda Lili, quando ela descobria, né, a questão dos atos que eu cometia, eu era bem criança, a Lili e a Godoy pegava, né, eu me botava de joelho em cima de um vaso sanitário de 4, pegava aquelas pimentas malaguetas de vidro vermelho e começava a colocar dentro do meu ânus. Enchia aquilo de ânus, eu gritava tanto, mas tanto de dor, que eu não aguentava a dor daquilo tudo, em questão dos maus tratos que eu sofria. Então, assim, galera, é muito triste, né, saber que uma família que eu amei tanto, que eu sempre tinha coisas boas, sempre protegi, sempre defendi de qualquer pessoa, né, hoje está se voltando contra mim por causa de dinheiro, por causa de ambição. É por isso que o tio Edmundo, no filme, ele fala, meu filho, você é como José. Aí eu perguntava, ele falava, um dia, quando você estiver mais grande, bem maior, você vai entender tudo isso. Né? Por quê? Porque como eu tinha esquecido, né, e devido aos problemas que eu passava em família, então eu achava que os problemas da minha família em questão da escolha que eu fiz, em questão da opção e questão da vida que hoje eu levo. E outro, eu sempre gostei de trabalhar com criança. Eu tenho aqui, ó, essa casa aqui, né, que estou montando junto com o apoio das empresas, porque é eles que me ajudam nesse trabalho, para poder conseguir manter esse projeto. E a pior luta que nós vivemos não é do lado de fora, é dentro da nossa própria casa. Entendeu? Porque graças a Deus eu tenho bons amigos, né? Fiz boas amizades. E isso para mim se tornou muito importante. Então, se vocês que estão aí acompanhando, quiserem conhecer mais sobre mim, sobre o meu trabalho, dia 1º eu estou com Sarau, né, junto com uma atriz, amiga minha, que é o que domingo nós vamos estar ao vivo falando sobre esse Sarau, sobre os trabalhos que ela desenvolve juntamente com o meu, ao vivo. Aí a gente vai estar colocando o horário aí para vocês poderem estar participando, tá? Eu vou fazer a programação ao vivo juntamente com ela. Espero que vocês gostem, tá? Dos nossos trabalhos. E eu só tenho que agradecer, tá? Independente de tudo que eu vivi, do que eu passei,
Eu só tenho que agradecer a Deus, porque se não fosse Deus na minha vida, eu já tinha tirado minha vida. Eu me lembro, né, como eu te falei, eu tinha 13 anos, né, devido a um problema que aconteceu na escola, eu fui tentar tirar minha vida. Eu tinha 13, não sabia nem andar de ônibus. Eu só sabia que se eu fosse pegar o ônibus, né, que eu ia muito pro centro da cidade com a minha irmã comprar roupa, tecido, né, porque ela era costureira. Eu só me lembro que se eu pegasse o ônibus, eu soltasse no centro da cidade, se eu quisesse voltar, era só pegar do outro lado e chegar. E qualquer dúvida que eu tivesse, eu anotei o endereço direitinho, as pessoas me auxiliariam. Eu sempre fui comunicativo em questão de se comunicar entre as pessoas. E eu me lembro que era um tempo nublado, né, chuvoso, né, como esse agora que você está vendo, como estamos hoje aqui. Hoje é dia 8/11/2018, e eu fui para a ponte de Rio-Niterói para poder tirar a minha vida. E subindo ao ponte de Niterói pelas beiradas, fui subindo até uma certa altura, e quando eu cheguei nessa certa altura, eu olhei para o mar, olhei para o céu e comecei a chorar. E comecei a discutir com Deus para poder ter forças para me jogar lá de cima. Porque eu não estava conseguindo ter força para me jogar. E eu vi uma voz bem alta falando no meu ouvido: não está na hora. Aí eu comecei a indagar com Deus, discutir com Deus, chorando. Aí ele pegou e falou, a voz pegou e falou novamente para mim: olha para frente. Eu olhei para frente, avistei Niterói, que hoje eu conheço como Niterói, porque eu não tinha tanto conhecimento sobre Niterói, só ia de passagem. E aí ele falou: olha para frente. Aí eu olhei para frente, e na mesma hora ele falou: olha, eu tenho muita coisa para fazer com você neste lugar. Tá, aí fiz o sinal, aí eu, chorando ainda, fiz o sinal pro caminhão que estava passando, ele parou, eu entrei na parte do carona, um senhor muito simpático, veio conversando comigo, perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu falei que ia tentar tirar minha vida, ele conversou comigo, não lembro muitas palavras que ele falava, e eu sei que eu fiquei ali um pouco consolidado em questão das palavras que ele falava, e soltei hoje, eu conheço como terminal de Niterói. Eu não sabia nem que aquilo ali era um terminal, hoje eu conheço como terminal. Ali próximo ao terminal tinha um banco de concreto que eu sentei ali, triste, para ver no que eu ia fazer da minha vida, se eu ia voltar para casa ou se ia ficar por ali mesmo. Mas como a fome estava batendo e eu tinha que voltar para casa, peguei, consegui voltar para casa, porque naquela época a gente tinha gratuidade de ônibus, aí só com uniformizado a gente entrava, com uniforme a gente entrava dentro do ônibus. Peguei um ônibus e voltei para casa. Isso na época eu morava na Barra da Estiva, em Jacarepaguá, na Taquara, próximo a Rio Grande, né, perto da padaria do Exídio, né? E eu peguei, entrei, eu estava uniformizado, entrei, estava a minha irmã Lili no sofá, estava a minha irmã Godóia conversando entre si, vendo novela, e minha mãe na cozinha fazendo a comida. Eu entrei, cumprimentei todo mundo, entrei pro quarto e não falei nada. Deixei aquele, então guardei esse segredo comigo. Eu era tão inocente que eu achando que eu pegasse o fio do alto-falante de um som e colocasse na tomada, ia sair som. Nesse dia eu coloquei a tomada pensando que ia sair som, deu uma explosão tão grande que sorte que eu não fiquei preso, né? E para você ver a minha inocência em questão do que eu vivia. Eu estava na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. Hoje, olha onde eu moro. Vim morar em Niterói, em Charitas, né? Fiquei morando lá no Preventório, fiz uma amizade ali, tenho uma família lá no Preventório, sou muito bem-vindo quando eu chego na comunidade, tenho alguns amigos lá que moram lá. E depois vim morar em São Gonçalo, né? E olha hoje o que eu faço aqui. Eu trabalho com essas crianças, é elas que me dão força para continuar, porque quando eu vejo uma menina, né, é minha filha que eu vejo. Quando eu vejo um menino, é meu filho que eu vejo. Meus filhos, para mim, sempre vai ser criança. Eu nunca vou ver meus filhos adultos. Eu sempre vou ver aquela criança que eu cuidei, que eu eduquei, que eu trabalhei para botar comida dentro de casa, paguei transporte, botei na escola e me dedicava para poder dar o ensino e a educação para meus filhos em questão do que eu aprendi, em questão do que meu pai me ensinou. E é muito ruim você ser julgado pelos seus filhos devido a essas más línguas. Isso eu sofria porque Godoy, ela sempre me botava contra a Jandira, né? Ela sempre falava palavras, usava de alienação,
Na época eu não entendia, acabava ficando contra a Jandira. Tudo que ela fazia eu achava errado, debatia com ela, discutia com ela, xingava ela, né? Porque ela não era mãe, ela não era presente. Eu até desconfio que a minha mãe, a Georgette Costa da Silva, não seja minha mãe. Porque uma mãe que tenta matar o próprio filho. Tem o meu cunhado, que é o Adriano Simões, que mora na 1º de Maio, na casa 6 ou 5, se eu não me engano, onde todos os vizinhos presenciaram a ação em questão da covardia que eu sofri, onde o cara veio com pé de cabra para me tacar, me enforcou publicamente, me constrangindo publicamente, ainda pegou uma arma para tentar me matar. E eu, nesse momento, uns amigos meus do bar me jogou para dentro da casa deles. No exato momento, eu liguei para a polícia veio, fui super bem tratado pelos policiais da Taquara, pela própria delegada da Taquara, e eles mentiram, falaram que eu que comecei, que eu enfrentei, como que eu ia enfrentar um cara daquele? Eu estava cansado, eu tinha ido para o Projac, trabalhar, vender meus DVD para poder arrecadar dinheiro, para ajudar as crianças aqui da comunidade. E eu fui no bar, e quando eu fui lá, às vezes até vou para ver se eu consigo chamar um pouquinho da atenção da minha mãe, mas pelo contrário, é sempre violência. Já foi feito com meu padrasto, onde eu fui acusado de ter roubado os documentos dele para fazer telefone, que nem acesso às coisas dele tem, eu nem gosto dele. Eu só respeito ele por ser pai da minha irmã, Renata, e eu nem gostar da pessoa dele, que eu não gosto, devido às coisas que ele fazia no passado, em questão dos maus tratos que eu sofri na mão dele. Ele era um cara que pegava meu pescoço e me levantava dentro do banheiro, ainda criança, e pegava o cinto e tacava no meu corpo. E depois a minha mãe mandava eu tomar banho de água de sal para poder arder mais. E uma vez eu fui discutir, fui responder o irmão desse meu padrasto, ele não gostando, veio com a mão, mas me deu um tapa na cara tão forte que eu não sentia a dor do tapa. Eu sentia a dor de saber que minha mãe estava ali e não fez nada, ainda achou graça, ainda gritou bem alto. Um dia ainda vou te ver morto, com a boca cheia de formiga. Quer dizer, isso é horrível a gente ouvir isso de uma mãe, ouvir de uma pessoa, porque eu nunca tive ódio da minha mãe, eu nunca tive mágoa dela. Pelo contrário, eu amo minha mãe, independente dela ser do jeito que é, eu sempre vou amar. Eu não consigo sentir raiva de ninguém, até dos meus piores inimigos. E isso está me fazendo mal, muito mal. Eu não sei se é a depressão ou se é a dor que eu sinto. Eu ainda recebo uma mensagem do meu filho, né? Se eu fui vítima, né? Onde um monte de homens me aliciaram quando eu era criança, eu fico com medo pela minha filha. O meu filho está na maçonaria, tá? Os amigos dele, que eu estava olhando no Face, fazem parte da maçonaria. A parente da minha ex-mulher, tem uns que são da maçonaria. Eu não julgo a instituição, eu julgo o caráter de cada um. É por isso que as mulheres não sabem das coisas. É como se fosse na época de Faraó, lembra dos eunucos, né? Então, assim, para entender tudo, vocês têm que entender história, vocês têm que pesquisar, vocês têm que ter conhecimento. A mídia não vai te ensinar nada. A mídia só vai poluir as suas mentes para vocês se tornarem mais violentos, mais agressivos, entendeu? Porque é isso que a mídia faz hoje. Hoje eu entendo porque nossos pais não deixavam a gente assistir certos tipos de programações, que isso a gente agradece a eles. Ontem mesmo fui falar sobre um trabalho da agressão dos guardas municipais, onde agride trabalhadores na rua. Aqui em Niterói tem um monte, eu enfrento eles, eu não gosto de covardia, vai fazer covardia em mim, vai arrumar problema, entendeu? Porque eu não tenho paciência. E vendo aquela ação no negócio, fui fazer um comentário, eu fui falar com os jovens, né? Aí o jovem entrou, né, falando de política. Eu falei, não estou falando de política, eu estou falando de violência. Eu não quero saber de Bolsonaro, eu não quero saber de Lula. Lula ficou um tempão na presidência e não fez nada. O que eu via de comparsas deles nas instituições fazendo churrasquinho com dinheiro do povo não estava no gibi aqui em São Gonçalo.